Fala se esse cara aqui ia se dar bem numa faculdade. Nossa, Nossa! lembrei de um negócio agora que eu acho é importante. É sua opinião sincera sobre teste de QI. Então, geralmente quando a gente fala de inteligência, a galera já fala, o teste de QI, eu tenho QI mais de zilhões, assim, sabe? Um rolê meio absurdo. Aham. Mas, na real, o QI, ele é um instrumento de avaliação que tá, tipo, bem defasado e ultrapassado. Então, eu até falo isso, eu tenho uma série no canal que é Qual personagem é mais inteligente? Aí eu tento pegar teorias da psicologia e comparar aqueles personagens que geralmente são conhecidos como os frios e calculistas e fazer essa comparação entre eles pra ver qual deles é mais inteligente, mesmo eles sendo de animes e séries diferentes, enfim. Tipo eu. E aí, enfim, eu sempre falo que o teste de QI ele surgiu lá na França e tal, justamente pra tentar categorizar aquelas crianças que elas estavam com dificuldade de aprendizagem. Porque a solução que eles tinham na época era mandar essas crianças com dificuldade de aprendizagem pro manicômio, sabe? Tipo, como se elas não. Era coisa simples, assim, tipo, vai pro manicômio, não aprende, tem algum problema, tem alguma deficiência, vai pro manicômio. Então era uma coisa bem drástica. Então. Mas não foi só por bondade deles, não, tipo, de vamos aplicar esse teste para as crianças não irem pro manicômio. Também teve o rolê que tava ali na Revolução Industrial, precisava de mão de obra barata, pipipipopopó. Então, vamos lançar esse teste aqui. Ao invés de mandar todas pro manicômio, a gente manda algumas com base nesse teste e as outras talvez sirvam de mão de obra e tal. Então, foi assim que nasceu esse teste de QI, que ele vai meio que categorizando o nível de aprendizagem de acordo com a idade mental. Aí, Que bom, foi o tudo! exato. Foi o principal Ah, teste por muitos e muitos anos. Aí Saquei. logo depois veio outros teóricos, daí com umas ideias um pouco mais humanitárias, assim, humanizadas, né? né? Humanizadas, né? Mais Uhum. sensatinhas, assim, no sentido de entender que a inteligência, ela não é algo que a gente pode entrar, tipo, num consenso de beleza. Este pontinho aqui, isso aqui é inteligência. Não tem como, né? Então, a inteligência, ela abrange diversas áreas. Então, teriam vários, tipo, ultimamente a gente tá falando sobre 9 inteligências, que é a teoria do Howard Gardner, de inteligência múltipla, que vai falar sobre Sim. inteligência corporal, inteligência artística. Ele cita 9 tipos ali de Hum. formas que a inteligência pode se manifestar, que não é só aquela lógico e matemática, sabe? Então quer dizer que Então eu é bem ainda bacana. posso. Ainda tem chance de eu ser um gênio aí, eu não tô. Poxa, Ha! com certeza! Com Receba! certeza! Nossa, toma, Malfas, Ô, viu? mas eu nunca defendi teste de QI, mano. Inclusive, eu já tinha comentado sobre esse Nove Inteligências, que foi uma das coisas assim que eu. Eu provavelmente sou cheatado nessas conversas, porque a minha mãe é psicóloga. Oh, que massa! Então, tipo, ela já veio falando comigo e ela já fez alguns testes. Eu acho que você conhece aquele que são os tracinhos, que você tem que Uhum. fazer uns tracinhos do mesmo tamanho e aí quando dá 1 minuto você faz um maior. Tipo teste de autoescola, assim, tipo, eles mandam se batendo pontinho, ou então achando Sim! similaridades e riscando. Sim, então. Uhum. E aí eu acho interessante, porque quando ela me explicou, eu achei legal. E aí, só que eu não lembro da explicação certa, e tem uma psicóloga aqui quase se formando, então acho que seria legal você explicar como é que funcionam esses testes para os leigos, né? Para os plebeus, para os que vão para as fábricas, né? Trabalhar lá, né? Quando dá pouco no teste do QI e tal. Como é que fala? Esqueci. O teste de. No caso, em geral, os testes em geral, como eles funcionam? Não, em geral, o que que você vê, por exemplo, nesse que você faz vários tracinhos, e aí, tipo, depois você faz um maior, o que que você Uhum. procura? Se é o padrão, se é quantos, né, como é que funciona? Então, vai depender do teste, assim. Nós temos, tipo, o site Satepsi, que aí é um site onde tem, assim, uma lista de diversos testes que eles já são comprovadamente eficazes. E aí a gente tá, tipo, como psicólogos autorizados a usar, e eles são de uso exclusivamente de psicólogos. E aí Uhum. vai ser dependendo da demanda. Daí, por exemplo, se vem uma criança com uma dificuldade psicomotora ou de atenção, enfim, dependendo da necessidade, aí é escolhido um instrumento para aplicar o teste. Então, teria, enfim, testes de diversas coisas cognitivas também, enfim. E o resultado, ele não vai se basear também só no teste. Então, a galera muitas vezes fica muito preocupada no que vai acertar, o que vai errar. Mas a gente sempre fala que tem que ter um tripé, assim, que é tipo uma anamnese, que a gente chama, que é uma entrevista sobre como que a pessoa tá, por que que ela veio procurar esse teste, quais as reclamações, quais as queixas, enfim, tudo que engloba o possível diagnóstico.
E depois também tem a aplicação do teste, e aí tem que levar todos esses fatores aí em consideração. Então, o teste ele seria, digamos que 1/3 do necessário para tomar ali uma decisão, ou tomar algo como, sei lá, como diagnóstico, digamos assim. Então, Uhum. geralmente vai depender da necessidade, vai depender do teste e vai depender do entorno do teste. Então, por isso que geralmente só psicólogos podem aplicar a maioria dos testes, porque daí ele já tem todo o preparo para fazer essas outras entrevistas que vão ir guiando ali e determinando o resultado. Ah, mas eu já fiz o teste lá de qual que é o MBI, né? Ou qual que é o Ah, MBL, é o MB... não. Não, qual que é? MBTI. Ah, Isso o não tem nada a ver. MBTI, Isso não tem MBTI, nada a ver com o que a gente é. tá falando. Eu já fiz o MBTI, eu não sei, cara. Desculpa, mano. Eu não entendi muito, foi E muito cabeça pra mim. qual é a sua opinião sobre o MBTI? Então, a pira do MBTI, ela não é científica e ela não tem uma validade profissional, assim, tipo, psicólogos em si, eles não levam muito em Ah, consideração, mas ele pode ser utilizado, por exemplo, numa empresa. Eu quero, digamos que eu preciso de uma equipe para fazer o marketing de uma maneira mais criativa e uma equipe que seja mais produtiva e execute mais coisas. Aí, geralmente, essas empresas que não, tipo, que tem um coach, geralmente, não é um psicólogo, ele às vezes aplica esse MBTI justamente para formar microequipes. Mas o MBTI tem vários furos, né, digamos assim. Então, tipo, fazer o teste hoje não significa que o ah, resultado vai ser o mesmo amanhã, Tem, mas ele pode ser efetivo se for para alguma coisa, tipo, uma formação de uma microequipe para trabalho. Daí, um teste que é extraoficial, ele não é oficial, ele não ah. pertence Então, oficialmente a algo que vai te dar um parecer mais fiel. Mas ele pode ser executado para essas coisinhas simples, assim. então eu não Ou para tenho. botar no perfil do Instagram também. Então eu nem tenho. Quer dizer, você tá querendo dizer que eu não tenho a mesma personalidade que o Obito. É mentira isso, é fake news. Cara, você acabou comigo, mano. Enfim, cara. Eu é um posso. negócio que eu vi que é engraçado que falam sobre esse teste de personalidade. É que, teoricamente falando, a sua personalidade não é fixa, né? E é por isso que eu acho que não valida esse teste, porque a sua personalidade ela é baseada naquilo que você vive, naquilo que você escuta e naquilo que você faz. Como Então, assim, assim? as suas opiniões, elas vão mudando com o passar do tempo, porque você vai tendo experiência sobre outras coisas. Então, esse teste de negócio, se não me engano, você tem que fazer, acho que a cada 1 ano ou a cada 6 meses, que é o tempo máximo, assim, que dura. Tanto é que quando eu fiz no ensino médio pela primeira vez, deu ESTP, que é aquele cara lá que falam que é o tal do heterotop, que é o cara, o Ah. fodinha lá, que usa óculos, não sei o quê. E aí, quando eu fiz de novo, deu ENFJ, que eu não sei nem mais o que isso quer dizer, eu só sei que é o mesmo do Homem-Aranha. E eu falei, nossa, eu sou o Que foda. Homem-Aranha. É Ah, muito eu, o É, Homem-Aranha. o meu mas deu. às vezes se você fizer de manhã o teste, você tá mais triste de manhã, acordou mal, e aí vai É dar porque ele. uma personalidade de noite você já tá animadão ali, tipo, bebeu umas com a galera, vou lá, vou fazer o teste de novo, já tá super sociável, é outra coisa, assim, então ele não tem Então, porque algo ele. palpável, né? Então, é muito específico, porque eles não são específicos nas perguntas, as perguntas são muito ambíguas. Tipo assim, você quando vai demitir alguém, você fica pensativo ou você só demite e foda-se? Eu não Tá sei. ligado? Depende. Depende, É. tipo assim, se colocarem assim, pra eu demitir o Pixel, é óbvio que eu vou demitir o Pixel na hora, assim, pô, demitido. Mas se botarem pra eu demitir a Lisa, pô, eu vou pensar, caralho, mas por quê? Por que que eu demitiria ela, Por sabe? Então, que tipo você quer assim, me demitir, cara? depois a gente conversa sobre isso, tá? Tá bom. Pode arrumar suas coisas da sua mesa, tá? Que aí, no final do episódio a gente tem uma conversinha séria. Tá, tá bom. E sobre eu ter criado o canal, não vale nada? O Monark criou o Flow, tá? E Ah, o Monark não. Ah, essa não tem eita! argumento. Nossa, cara! Tá bom, tá bom.